Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui quem fala é o Jordan. Aqui é o William. Aline. E João. Hoje a gente vai falar sobre um tema de CMV em pacientes transplantados. E a gente tá com uma convidada especial, que é a Aline Guerra, que é hematologista. E vai dar um suporte aí pra gente não falar muita besteira. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Bora lá. Então, a gente gravou um episódio dando os panoramas gerais aí do citomegalovírus, que é uma doença que no paciente imunocompetente não causa grandes problemas, e no paciente com linfodepressão pode trazer sérios problemas, né? Então o CMV, ele vai morar com a gente o resto da vida, e a gente se preocupa muito quando ele reativa. E a gente vai falar um pouco sobre quais são esses pacientes de maior risco de reativação, e quais são as estratégias para prevenir essa reativação, e o que a gente faz para tratar esse pessoal. Diferente do episódio anterior, onde a gente comentou de forma geral, aqui a gente tem uma população específica. Aqui eu tenho uma população em que eu vou estudar o desfecho naquela população específica e por isso eu vou ter indicação de tratar sim ou não. E eu acho que tem uma coisa, eu preciso comentar um pouquinho da história desse assunto, que é um assunto que eu gosto pra caramba de imunossuprimido, que é essa história de onde veio esse negócio de CMV e transplante, né? E de onde veio essa estratégia nova que a gente vai falar hoje, que chama preemptiva. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, primeiro de tudo, o termo preemptivo significa atacar antes de ser atacado. Ele vem da linguagem militar, né? Que é assim, eu sei que eu vou ser atacado, então eu vou fazer alguma coisa antes. Então, significa mais ou menos assim, eu tenho algum marcador, algum fator, alguma informação que fala, este cara vai ter um problema ruim lá, então eu vou fazer diferente. E essa informação geralmente estratifica as pessoas, entre a pessoa que tem aquilo e a que não tem. A que não tem eu posso ficar mais tranquilo, a que tem eu vou fazer alguma coisa diferente. É mais ou menos assim. E começa essa história quando se começa a ver, depois dos primeiros transplantes de medula halogênico, né? Ou seja, medula de outra pessoa, que alguns pacientes morriam de pneumonia e não tinha uma causa muito clara. A primeira descrição foi de cultura viral do sangue desses caras, olha, pensa nisso. E encontrou-se citomegalovírus. E aí falaram, nossa, será que o CMV tá causando a pneumonite que tá matando esses pacientes? Então começou por aí, num momento que tinha que fazer uma cultura super complexa, era super complicado fazer cultura viral, era aquela história de seminar na ovoalbumina, não sei o que lá, o ovo embrionado, meses e semanas pra descobrir isso. E aí os métodos de cultura foram ficando mais rápidos, o primeiro método de cultura mais famosinho foi o chamado Shelvile, era uma cultura mais rápida, né, e conseguiu-se correlacionar essas pneumonites em transplantados com o citomega. Então, você tem isso, né? E aí veio o papo, só pra ilustrar como é engraçado que o ganciclovir é tóxico, aí falaram, vamos fazer profilaxia com ganciclovir, porque a gente sabe que as pessoas estão morrendo de CMV, então vamos dar GAM pra todo mundo? O que você acha que aconteceu com a medula de quem recebeu ganciclovir profilático no transplante de medula óssea? Não deu muito bom. Então, o ganciclovir pra todo mundo aumentou a mortalidade. Foi ruim, foi uma má ideia. E aí depois, mais pra frente, com o Shelvile, que era mais rápido de crescer na cultura. E aí depois, mais pra frente, a antigenemia, que nós mencionamos no outro episódio, que é pesquisar antígeno de citomegalo no neutrófilo. Aí começou-se a ver, olha, tem gente que tem a cultura positiva, tem gente que não tem. Tem gente que tem antigenemia positiva, tem gente que não tem. E agora nós temos a carga viral. Tem gente que tem carga viral positiva, tem gente que não tem. E quem tinha carga viral positiva se correlacionava. Lá na frente, daqui a um tempo, esse cara vai ter a pneumonite. Então a positividade do citomegalo no sangue, seja por qualquer método que foi melhorando com o tempo, ele se relacionava lá na frente o cara ter a pneumonite. A pneumonite era muito, muito grave, quase sempre fatal, 80% de mortalidades muito altas. Então, agora eu tinha um método que era, agora antes do cara ficar doente, eu tenho algum exame positivo. Mas como o exame foi mudando e a carga viral foi ficando cada vez mais sensível, aí a gente cai naquela pergunta, qual paciente eu vou escolher fazer essa estratégia? Não é para todos os pacientes. E acho interessante aproveitar a sua presença para perguntar um pouquinho da imunossupressão do transplante, que a gente tá falando aqui de transplante halogênico. Só uma coisa, João, desculpa te interromper. Eu acho que pra gente balizar a conversa aqui, fazer o básico, né? Transplante de órgão sólido, você vai pegar um órgão e botar em outra pessoa. Não tem muita dificuldade de entender. Só agora que medula, o né? transplante de medula, a gente tem várias coisas que eu acho que é interessante a Aline explicar pra quem não tem tanto contato com a área. Eu ia perguntar, o que é transplante autólogo, halogênico, haploidêntico, que é algo que eu acho que a gente vai acabar conversando sobre, e GVHD, que são coisas que tem muita relação com o CMV e a gente vai falar o tempo todo aqui. Verdade. E uma pergunta de letrinhas. Uma pergunta básica, por
por que esses pacientes são imunossuprimidos, né? Que vai reativar o CMV, como o João comentou, a gente quer entender por que essa população. Bom, então, obrigada, gente, por estar aqui hoje. Eu acho que vamos começar, assim, do básico, né? Então, a gente tem diversas doenças hematológicas e aí cada doença, ela acaba tendo um perfil diferente de tratamento, de desenvolvimento, tanto da parte imunológica quanto da parte de tratamento, enfim. Então, para que servem os transplantes, né? Então, quando eu falo em transplante autólogo, é, na verdade, uma grande quimioterapia que você faz. Então, você tem os autólogos, eles são geralmente para doenças que acometem a parte de doenças linfoproliferativas. Então, você tem linfomas, mieloma, e você até pode usar na leucemia mieloide aguda de baixo risco, mas não é algo que a gente faz de rotina. Então, para a grande maioria, a gente faz para os mielomas e para os linfomas. Esses pacientes, linfoma, a gente não faz para todo mundo, a gente faz só quando eles tiverem a primeira recaída, e após o segundo tratamento é que a gente faz uma consolidação com esse transplante autólogo. Então, esse paciente já passou por 2 linhas terapêuticas e aí depois ele faz uma consolidação com uma quimioterapia de alta intensidade. Então, o autólogo é as células do próprio paciente que vão, após essa quimioterapia de alta intensidade, voltar para ele mesmo, tá? Então, é como se você desse um reset da medula dele, e aí você pega essas células que elas estão em resposta completa, né, na maioria das vezes, e aí você volta para ele. Pro mieloma já é diferente. Mieloma a gente faz dependendo, né, do lugar do serviço. Aí a gente tem várias linhas terapêuticas iniciais, mas pensando na terapia ideal. Geralmente hoje a gente acaba usando o Dara-VRD ou até o Dara-VTD. Então a gente faz 4 ciclos dessa quimioterapia, depois faz o transplante autólogo e aí depois você faz a consolidação com mais 2 ciclos e faz a manutenção depois com Lena. Basicamente, transplante autólogo eu faço. O paciente é o seu próprio doador. Então, lembrando que é uma quimioterapia de alta intensidade. Esse então, é um. No autólogo, a medula é um resgate. É só pra medula voltar ao normal como ela tava. Precisa fazer uma super químio e o resgate autólogo, é isso? Isso mesmo. Agora a gente vai para o transplante alogênico. Então, transplante alogênico é quando eu tenho outra pessoa que vai servir como um doador. Então, essa pessoa, ela vai ser alguém compatível, tá? E não, a gente não usa só o sistema ABO, a gente usa o sistema HLA também. E aí, a partir desse outro sistema, é que a gente avalia se ele vai ser idêntico, haploidêntico. Então, são coisas diferentes. O que é o idêntico? No HLA, a gente tem vários locos. Então, cada loco tem o A, B, C, DR, DQ, DP. E aí, quando eu faço a compatibilidade entre o doador e o receptor, eu vejo quantos que são compatíveis, ou seja, iguais. E aí, eu tenho 12, que é o total. Não necessariamente eu preciso ter os 12. Em alguns lugares a gente usa de 8 a 10, tá? Que são esses locos, que eles são iguais. E aí a gente fala que é um transplante alogênico idêntico, quando todos são iguais, né? Aquele que vem da mãe, do pai, e aí a gente fica comparando esses locos. Quando eu tenho 50% de compatibilidade entre esses locos, é que eu falo que ele é um haploidêntico. E assim, o termo haploidêntico, na verdade, eu tenho que usar mais para quem for família, então aparentado, porque quando eu falo de um doador que não é aparentado, que ele é de um banco de medula óssea, eu não posso usar o termo haploidêntico, eu uso só que ele é 50% compatível. Então, é só uma questão de definição. Mas, enfim, esse paciente que eu preciso de um transplante alogênico, para quem que eu uso geralmente? Então, eu uso para leucemias, né, linfóide, mieloide, e para alguns casos isso ainda é controverso, tá? Então, mas para alguns casos de linfoma, principalmente difuso, que já tá lá na frente, já fez outras terapias, outras múltiplas terapias, e aí acaba sendo como se fosse um resgate, assim, salvamento, tá? Então, não é a primeira linha que a gente pensa, é realmente casos muito selecionados. Mas, basicamente, a gente usa para leucemias agudas, e outros tipos de leucemias, aquelas crônicas que a gente não teve sucesso com as linhas terapêuticas e acabou tendo que chegar nessa linha. Também tenho para síndrome mielodisplásica, que é uma pré-leucemia, né, vamos dizer assim, mas não necessariamente que vai evoluir para uma leucemia, mas são pacientes que, pelos critérios de hoje, ou são síndrome mielodisplásica de alto risco ou que tem alguma característica envolvendo uma leucemia mieloide aguda.
tá? A gente também pode usar para órgãos sólidos, câncer de órgão sólido. Então, tumor germinativo, principalmente, que a gente acaba usando, mas também é um pouco controverso quando que a gente vai usar, tá? Então, acho que em termos de indicações é mais ou menos isso. Então, bom, resumindo então, a gente tem o transplante autólogo, que é o doador é o próprio paciente, as células vão para ele mesmo, é uma super químio, dá uma detonada nele e a medula nova, né, a própria medula é para fazer um resgate. Aí tem o alogênico, que é a medula de outra pessoa, aí você falou que tem o HLA idêntico, ou seja, o cara é super compatível, né, então é o mais próximo possível, pode ser aparentado ou não aparentado. Se for um parente próximo, então quer dizer, se for aparentado, HLA idêntico ao, se for não aparentado, tudo diferente é o menos compatível. E o haplo é o meio a meio desse aparentado que você falou assim. Então é 50% compatível. Resumo da ópera, quanto mais incompatível, mais eu vou ter que imunossuprimir o cara pra ele não ter problemas, não ter a doença do enxerto contra o hospedeiro. Resumindo, acho que é isso, né? E, assim, quando a gente vai falar, né, sobre todo esse processo, né, meu paciente vai ficar imunossuprimido, vai ficar neutropênico, né, se eu vou zerar a medula dele, vou colocar uma medula nova, tudo isso é fator de risco. E a gente tem, como eu estava falando do DASH, né, doença do enxerto contra o hospedeiro, ou seja, o enxerto que eu recebi pode me auto-atacar, digamos assim, e isso também um fator de risco pra gente desenvolver doença, no caso o CMV que a gente tá falando aqui. Mas existem profilaxias, tratamentos, eu queria talvez entender um pouquinho melhor quando essa preocupação, como é que funciona isso? Bom, então assim, o dia que a gente infunde a medula óssea, a gente chama de D0. Antes disso, a gente conta como negativo. Então, D-5, -4, vai contando como forma regressiva mesmo. É o famoso esquenta. Basicamente. E aí, depois dessa infusão, tudo que vem é contado como positivo. Então, D+1, D+2, D+3. Ou seja, se eu transplantei faz um ano, hoje eu tô no D365. D+365. É isso mesmo. A gente conta nesse primeiro ano em dias, e após o primeiro ano a gente começa a contar como anos mesmo. Então, antes do D0, a gente tem os esquemas de condicionamento, que aí variam em alta intensidade, uma intensidade menor, e aí isso também colabora para quanto que eu quero deixar esse paciente menos favorável para a questão da doença, mas ao mesmo tempo ele pode ficar mais imunossuprimido e causar outras doenças no futuro, que é a questão do DASH. Ou seja, precisa de um equilíbrio para não ficar imunossuprimido demais, mas também não deixar a doença escapar. Basicamente. E aí, depois que eu fizer esse condicionamento, eu tenho a questão das profilaxias, que essas profilaxias são imunossupressores. Então, os imunossupressores, eles variam, né, de metotrexato, eu tenho a ciclosporina, sirolimus, tacrolimus, tenho também a ciclofosfamida, que hoje em dia é o que está sendo mais utilizado. Ela é feita no D+3 e no D+4. E aí, junto com ela, eu acabo usando um outro imunossupressor que é via oral, e ele acaba ficando junto com o MMF, né, que é a micofenolato de mofetila. E aí, a gente mantém o MMF até o D+35 e depois o outro a gente acaba mantendo, tá? E isso, o que é esse manter? É você dosar esse nível sérico dessa medicação para você evitar desse paciente ficar muito imunossuprimido e favorecendo outras doenças, mas ao mesmo tempo eu conseguir manter ali a doença de base dele que não voltar. Então, bem... Suprimida, né? Isso, suprimida. Aproveitando só um comentário, então, é legal que o que a gente tá comentando é que a medula que a gente recebe do paciente, esses linfócitos T que vem junto, né? Eles atacam a doença também. Então, tem um efeito, a gente chama de GVL, né? Graft versus Leukemia, que é do enxerto contra a doença. E o enxerto contra a doença, esse efeito é importante, né? E, ao mesmo tempo, o outro efeito como ela falou, a doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, é enxerto contra o paciente. Então, é claro que a gente vai ter que equilibrar, se virar nos 30 aí, porque se eu imunossuprimo demais, eu tenho infecções, claro, a gente já vai falar sobre ela, uma delas do CMV, mas eu também perco esse efeito da própria medula ser boa pro paciente. E se eu imunossuprimo de menos, beleza, a medula tá lá bombando, detonando a doença, mas também pode detonar, fazer mal pro paciente em si. Então, a doença do enxerto contra o hospedeiro é uma das doenças mais complicadas, porque como é que você trata? Imunossuprimindo mais. Então, é natural que vai ter uma relação muito direta de citomegalovírus e infecção oportunista com doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, a doença do enxerto contra o hospedeiro tá controlada, daí ela faz um flare, daí eu imunossuprimo, daí eu imunossuprimiu, CMV aumenta e aparece. Então, fica esse equilíbrio complicado de imunossupressão, com o cara não inflamar e dar problema e reativar a infecção. E aí, o CMV, ele gosta de ser um cara mais complicado ainda, porque a gente sabe que o CMV tem efeitos, a gente falou sobre ter doença prostomegalo.
doença visceral. Mas o CMV também tem efeitos indiretos. Ele é um imunomodulador. Ele pode favorecer ter mais infecções. Ele pode ser vamos dizer assim, lenha na fogueira da doença do enxerto. Então é bem complicado essa parte imunológica, né? Sim, então a gente viu que o fato do paciente ficar super linfodepletado aumenta a chance dele ter uma outra coisa que a Aline falou, que é muito interessante, que eu acho que a gente já pode até levando para um paralelo aí com as diferenças dos transplantes com órgão sólido. Ela falou, o paciente que tem o receptor, tem a sorologia positiva e vai receber uma célula de uma pessoa que nunca teve contato com o CMV antes. Essa pessoa é a pessoa de maior risco, que como a gente falou no episódio anterior de CMV, o CMV vai ficar com a pessoa o resto da vida. Então o fato do paciente já ter tido contato, ele vai ter ali em algum lugar, em algum santuário, esse CMV vai existir. Tá lá escondido. Tá lá escondido e ele vai receber uma medula de uma pessoa, uma célula de uma pessoa que nunca teve contato, tá totalmente virgem, não sabe como que suprime, como que cuida e mantém esse citomegalo. É o pior cenário possível, né? Eu tenho um monte de ladrão na minha cidade e recebi uma polícia que nunca teve enfrentou contato. Esse ladrão na sua vida. Exatamente. Essa é uma das teorias. Você não tem nenhuma célula T que sabe combater o CMV e a sua detona com os imunossupressores. Olha que beleza. Exatamente. É mais ou menos isso. E aí a gente faz o contrário no transplante de órgão sólido. Como no transplante de órgão sólido a gente não tá destruindo toda a memória imunológica do paciente, a gente tá só, entre aspas, linfodepletando ele para não ter uma rejeição celular ali do enxerto, do órgão sólido. Então, o maior risco é daquele paciente que nunca teve contato e ele vai ficar linfodepletado e receber o CMV de uma pessoa que já teve o citomegalovírus. Então, o raciocínio é o contrário. Então, essa questão da sorodiscordância é diferente no transplante de órgão sólido. Exatamente. E saber estimar esse risco é fundamental na hora da gente saber as estratégias de prevenção. Então, acho que, juntando tudo, né? A gente falou o seguinte, descobrimos que alguns pacientes imunossuprimidos, aqui os transplantados, vão desenvolver uma doença pelo CMV. Eu posso impedir que alguns deles desenvolvam, né? Então, e agora a gente falou que cada um tem um risco diferente baseado no grau de imunossupressão que ele vai receber e que na medula óssea importa o receptor positivo é maior risco e que nos órgãos sólidos, doador positivo é maior risco. Então, olha que interessante como é diferente esse racional. E claro que o risco de CMV do meu paciente vai flutuar conforme o grau de imunossupressão que ele tá. Ou seja, o que ele recebeu, como a Aline comentou, de profilaxia de doença do enxerto, mas também a manutenção que ele vai receber, como você falou, de tacrolimo, que nível que tá, micofenolato, enfim, o que ele vai receber de manutenção. E se ele vai ter crises de doença do enxerto, e se ele não vai ter crise de doença do enxerto. Porque quanto mais crise de doença do enxerto ele tiver, mais eu vou imunossuprimir, quanto menos... E rejeição é a mesma coisa, quanto mais rejeições Exato. ele tiver, mais eu vou imunossuprimir, e aí mais chance de CMV. E o CMV, qual que é o grande problema? Porque a gente não resolve essa conta não é tão simples resolver essa conta e o equilíbrio é difícil. Porque o CMV pode ser gatilho tanto para doença enxerto quanto para a rejeição no sólido. Então fica uma coisa meio assim, tá, mas eu imunossuprimo para tratar a rejeição, mas o CMV aumenta e ele alimenta a rejeição, ele alimenta a doença enxerto. Então olha como é difícil manejar isso daí. É malabarismo, várias bolas aí girando ao mesmo tempo pra gente conseguir equilibrar elas. Dito tudo isso, resumindo aqui, a gente transplantou, vai estar imunossuprimindo meu paciente e eu preciso acompanhar ele agora em relação ao CMV, como a gente discutiu aqui, ele é um risco. Como a gente faz esse acompanhamento? Acho que a gente pode discutir agora as duas principais formas e estratégias, né? Então eu tenho meu paciente pós-transplante que vai estar acompanhando e uma das estratégias é eu fazer um tratamento já preemptivo. Exatamente. Então, assim, existem várias outras coisas que a gente é até difícil esgotar, né? Pra avaliar só o risco do CMV já seria uma aula específica. A fonte do sangue do doador é de periférico ou de medula? Parece que o sangue periférico, o risco de ter reativação pelo CMV é maior do que se for fonte de medula. Se o paciente usou ciclofosfamida pós-transplante, é maior do que se ele recebeu, sei lá, TG. Então tem alguns detalhes que você vai somando o aumento do risco de reativação de CMV. E tudo isso serve também para o transplante de órgão sólido. E aqui, William, a gente vai... É muito interessante quando agora a gente vai falar das estratégias de prevenção e de tratamento. Um paciente que faz um transplante renal, vamos botar que é o transplante de órgão sólido mais comum, mais realizado, disparado. E um paciente de transplante de medula. O paciente nefrologista, o médico nefrologista, ele tá preocupado com o quê? Ele tá preocupado com o rim do paciente. E o médico hematologista, ele tá preocupado com o quê? Ele tá preocupado com a medula do paciente. Então, só por aí, a gente conhecendo as duas principais medicações. Um é o ganciclovir e o outro é o foscavir. O que você quer prejudicar mais? Se você quer
tem uma medula muito boa e você quer preservar o rim, você vai insistir mais no ganciclovir no paciente do transplante renal. Às vezes o paciente, o médico dobra a dose do ganciclovir, mantém, e já no paciente da hemato, não. O paciente, a gente quer preservar a medula. Então, não tá funcionando muito, o paciente caiu um pouco leuco, pode ser 1 milhão de coisas, entre essas 1 milhão de coisas pode ser o ganciclo e logo o pessoal já muda pra fuscavir. Então, aí a estratégia do tratamento da profilaxia vai depender do que a gente tá falando. Mas, falando primeiro da profilaxia, me estendi um pouco, a gente tem, hoje em dia, o letermovir, então a gente vai fazer, por isso que é importante toda essa análise de risco, porque é uma medicação muito cara, então a gente vai tentar selecionar os pacientes de maior risco. Uma coisa que é muito importante, o letermovir tem uma baixíssima barreira genética, então antes da gente iniciar a profilaxia, a gente tem que garantir que o paciente, ele tá com a carga viral não detectável. E uma outra coisa que é importante, que esses pacientes também precisam de se preocupar com os outros vírus da família herpes simples, herpes zoster, e o letermovir, ele só tem ação específica contra o citomegalo. Então, lembrar que tá com o letermovir, ele vai ter que manter também o aciclovir para se prevenir das outras infecções. E por quanto tempo? Até quanto tempo que a gente faz essa profilaxia? Eu só queria esclarecer uma coisa, a gente tá falando agora aqui de profilaxia. Então, eu fiz o transplante, eu não vou esperar dar ruim, eu não quero ver nem a minha carga viral necessariamente aumentar para começar a tratar. Eu já dou o letermovir antes. A outra estratégia que eu tava comentando, o tratamento preemptivo, você vai monitorizando, vai dosando de tempos em tempos essa carga viral, e quando ela ficar positiva, aí você entra com o tratamento. O letermovir nessa situação não cabe. Isso. Hoje em dia, na prática, a gente tá fazendo meio que uma misturada dos dois, porque mesmo com o letermovir, a gente ainda não tem segurança de tirar o preemptivo. Ou seja, o que é preemptivo? Medir a carga viral sempre quando ela dá positiva, fazer alguma coisa diferente, tratar. Mesmo com o letermovir, a gente continua fazendo a monitorização, porque a gente não tem essa segurança toda de que é 100% que não vai reativar e tá tudo certo. Então, na verdade, o que a gente faz hoje é uma mistura de profilaxia com letermovir, mais monitorização preemptivas para alguns pacientes. Então, eu acho que, de uma maneira, acho muito interessante esse paralelo que a gente fez aí das diferentes... E essa coisa de qual toxicidade você vai escolher, porque realmente o problema do citomegalo é que as drogas são tóxicas. Tudo que nós estamos falando aqui, de profilaxia com uma droga menos tóxica, que é o letermovir, ou de preemptiva, tem um motivo especial também. Eu falei de beneficiar para as pessoas não morrerem de pneumonite, mas ao mesmo tempo poupar alguns de tratar, porque o tratamento faz muito mal. É essa que é a ideia. O preemptivo tem gente que tá indetectável a carga viral, eu não vou tratar. Por quê? Porque isso dá toxicidade e não beneficia o cara. Mas uma parte do preemptivo é escolher também não dar drogas tóxicas. Porque se fosse tudo tranquilo de dar, se fosse uma droga super inócua, todo mundo tomava e acabou, entendeu? Esse que é o negócio. Dá ganciclovir pra todo mundo. Não é tóxico se não fosse tóxico, né? Só que ele é. E aí tem um outro detalhe, aproveitando, né? Que por que a gente monitora isso e por quanto tempo? Então, o clássico do letermovir é até o D+100. Mas a Aline vai falar pra gente depois que quando tem DASH doença, ela vai tratar. E ela vai imunossuprimir mais o cara. Então pode ser que flutue isso daí, por isso tem se falado de... Aí é outra questão, se não fosse caro, se fosse barato, a gente tem uma droga cara, né? O letermovir é uma droga cara. Se fosse uma droga barata e simples, dá um tempão pro paciente. Sempre que ele imunossuprime, você faz. E tem estudos novos sugerindo cada vez mais tempo. Então, meio que assim, correlacionar a imunossupressão com a tua estratégia. Qual é a imunossupressão? O que você tá dando? Então, aí a ideia é até o D+100. A monitorização clássica, mas quando que isso reseta? E acho isso muito interessante falar. No sólido também é assim. O paciente está indo bem, então tem lá, no sólido é de 1 mês a 6 meses tem XYZ infecções, depois as coisas diminuem. No transplante halogênico até o D+100, depois as coisas diminuem, beleza. Só que se o cara faz uma rejeição e você põe o corticoide, por exemplo, ou se ele faz doença do enxerto contra hospedeiro, você põe o corticoide e aumenta a imunossupressão, meio que reseta. A gente brinca. Volta o risco alto de novo. Não importa se ele tá com 200 dias, se ele tá com 8 meses, você foi lá e corticoide, imunossupressor a mais, volta o risco de citomegalo de novo. Pode ser que volte a necessidade de monitorar como se estivesse no pós-transplante imediato. Então, olha que interessante essa dinâmica, né? E aí, eu te perguntar, tratamento do DASH, então, o paciente tem suspeita de doença de enxerto, você vai tratar, como é que é a imunossupressão? Então, assim, quando a gente faz a imunossupressão, o meu objetivo é de você evitar de ter uma resposta contra aquele cenário. Então, essa imunossupressão, ela é variável. Tem alguns serviços que ficam até por volta de D+100, tem alguns serviços que acabam ficando um pouco mais, e isso acaba deixando o paciente mais favorável a ter quadros de infecção. A questão do DASH. DASH, lembrando que ele tem 2 tipos. Eu tenho o agudo, que geralmente é até o D+100, e eu tenho o crônico, que varia em relação aos locais aonde ele atinge. Então, o agudo, ele basicamente é pele, fígado,
trato gastrointestinal, principalmente intestino. E o crônico é olho, pulmão, também pega a pele, trato gastrointestinal e basicamente isso. E aí, quando eu tenho, que o João até comentou, overlap. O que é overlap? É quando você sobrepõe, então, o agudo em cima do crônico. O crônico, ele geralmente acontece a partir do D+100, mas pode acontecer um pouco antes também. E pode acontecer em qualquer momento da sua vida. A partir do momento que você faz o transplante, você tem risco de ter um DASH. Então, assim, quando eu tenho o DASH, eu tenho que fazer uma outra imunossupressão. Então, o paciente já está usando um imunossupressor daqueles que eu comentei, mas a gente acaba entrando com o corticoide também. E o corticoide varia a dose. Quando é agudo, a gente, dependendo do grau, a gente pode entrar até com 2 mg por quilo por dia. Então, é muito alto. Quando eu tô com um DASH crônico, geralmente a gente usa até 1 mg por quilo. E isso lembrando da questão dos graus. Então, isso acaba propiciando ainda mais a questão da reativação. Em outras palavras, vocês hematologistas não têm dó de imunossuprimir um paciente já imunossuprimido. Não, a nossa função é salvar a medula. Eu vejo aqui a naturalidade em falar 2 mg quilo de corticoide. Não, isso e ela só falou do corticoide, né? Fora quando faz o resto. E as moléculas 1000 que vocês usam quando o corticoide não resolve, né? Não tem citomegalovírus que não faça festa nessa história, né? Acho que ficou aqui o recado, né? E aproveitando, dizer que quando você aumenta a imunossupressão, aumenta o risco de CMV, e o CMV é um fator indireto para outras coisas. Então a gente sabe que além de tudo isso que a gente falou aqui, ele pode aumentar o risco de doença fúngica, outros problemas. Ele é, de novo, aquele sinal de imunossupressão importante que a gente estava falando antes. Né? Tanto é que quando a gente começa a associar isso, por exemplo, na oncohemato, né? A paciente está transplantado, está com GVHD grave, mais reativação de CMV, a gente automaticamente vai fazer a profilaxia de fungo filamentoso. O risco dele desenvolver uma aspergilose invasiva começa a se somar. E aí, se ele tem só um GVHD grave e não tem CMV, esse risco já é um pouquinho menor. O CMV atrapalha bastante. Ele pode ter um papel, que é o que a gente não sabe, ou ser só um marcador de imunossupressão muito, muito intensa. Exatamente. Então é isso. Tem estudos mostrando que quem reativa CMV, cada semana de reativação, cada semana de GAN, aliás, vai aumentando o risco de aspergilose 1,4 vezes, vai somando, assim. Tem estudo que é 7 vezes mais aspergilose invasiva quem usa GAN mais do que 2 semanas. Então tem várias questões. E aí, a gente falou de, então, as duas estratégias. Preemptivo eu vou monitorando, deu positivo eu começo a tratar. A gente nem vai entrar muito aqui, mas o corte é uma grande controvérsia. Por que o corte é uma controvérsia? Só pra vocês imaginarem. É porque o hospedeiro varia. A gente tá falando aqui de caras muito diferentes um do outro, concorda? Você pode ter o transplante de rim, que tá batendo bola, com doador vivo, o irmão, sei lá. E você pode ter uma medula, um apo, que é uma doença super ruim, que deu tudo errado, e o cara tá com 3 drogas e doença do enxerto contra o hospedeiro. Quer dizer, são caras muito diferentes. Então é difícil criar um corte que sirva pra todo mundo. E tem testes muito diferentes. A gente falava no outro episódio que tem testes diferentes em lugares diferentes. Então não é muito fácil escolher um corte. Em geral, cada centro, cada lugar que trabalha com isso tem experiência com isso, tem até os próprios estudos, a própria população, a forma como faz, o limiar para usar GAN e tal, que vai ter o seu corte. Então você vai escolher um corte lá, pra gente não tentar entrar muito em detalhe de cortes aqui. Determinado corte deu positivo, eu vou começar o meu tratamento. Aí eu troco, ou se eu tô dando profilaxia, eu paro a profilaxia, se eu não tô dando profilaxia, eu começo o tratamento sem profilaxia. E eu vou dar o tratamento pra ele. Ganciclovir ou Foscavir, os carnês são os mais usados, a gente falou aqui. Problema do Ganciclovir medula, o paciente acabou de transplantar a medula, tem um monte de problema, tá com imunossupressor, vou dar mais um GAN ainda pra ajudar a medula dele. O Jordan falou isso muito bem. E eu vou tratar esse paciente. E o William já tinha falado, qual que é o problema? O CMV não é rápido de tratar, não é 3 dias de GAN. São semanas de GAN e a gente vai tratando o ganciclovir e monitorando a carga semanal até que esse paciente fique indetectável. Isso se ele não tiver nenhuma doença, porque lembra que nós estamos falando de tratamento preemptivo, ou seja, o paciente não está doente do CMV, ele não tem doença invasiva, ele tem uma reativação viral da carga viral no sangue, né, do citomega. Então a gente vai tratar ele até indetectar a carga viral, que geralmente é 2, 3, 4 semanas, sei lá quanto tempo é, e esse é um dos problemas que a gente tem que lidar hoje em dia. Mas só para vocês terem ideia, a gente começa a pensar em mudar nossa estratégia, teoricamente, quando tem 2 semanas e o paciente está mantendo a carga viral está se elevando. Aí a gente fala que o paciente está com um CMV refratário. E aí por que ele está com CMV refratário? Será porque é por conta de resistência do CMV? Será que é por alguma questão de PK, PD da droga? Será que é por conta da imunossupressão que está muito intensa?
então independente do que a gente fizer, ele vai continuar com essa... vai demorar ainda mais para responder ao tratamento. Então a gente começa a pensar mudar nossa estratégia com 2 semanas. Na prática, o que eu vejo, o pessoal ali da nefro já deu 1 semana, o paciente tá internado super ótimo estado geral, já tá muito bem, aí aumenta um pouco da dose do ganciclovir para tentar acelerar um pouco esse processo. Isso um pouco sem evidência, mas a gente entende, tá tolerando bem, fazendo hemograma, tá com a medula boa, pau na máquina. Mas na literatura, a gente muda a estratégia a partir de 2 semanas. Isso, a ideia é só de não ficar desesperado, porque é muito comum que a primeira carga viral, depois que você começou a tratar, ela inclusive aumente. Sim. A primeira, 1 semana depois. Então não é pra você assustar isso aí. Meu Deus do céu, desesperador. Geralmente tem que esperar as 2 semanas pra dizer que realmente é refratário. E é importante esse conceito, porque a partir do momento que você chama ele de refratário, várias coisas ruins geralmente acontecem com esse paciente. Ele vai pior do que um cara que não tem esse problema. Essa viremia persistente aí pelo CMV pode fazer mal. E a gente vai ter que mexer, mudar a estratégia. Às vezes aumenta a dose, às vezes o paciente não tolera porque é medula. Às vezes não tolera porque é rim, é o Foscavir. A gente tem que pensar em tudo isso. Aí quando a gente falou um pouco das drogas novas no episódio passado, a gente falou do Maribavir, ele entra nessa hora da terapia aí do refratário porque ele é mais bem tolerado. Então você consegue dar um tempão de Maribavir sem ter grandes toxicidades. Esse é o resumo. Mas ainda é uma droga cara e tem a questão de acesso. Então acho que a ideia é que vai tratar por bastante tempo. E sempre vai ficar monitorando o paciente para ele não ter doença. Porque quem está reativando o citomegalo e está crescendo a carga viral pode ficar doente do CMV. Encefalite, pneumonite, trato gastrointestinal, retinite, essas coisas todas podem acontecer. Na medula, o mais preocupante é pulmão. E segundo lugar, digestivo. O pulmão, porque é muito grave. Se acontecer, a gente sabe que é terrível. E o trato gastrointestinal é o segundo que a gente mais vê. Inclusive, ele pode se confundir com a doença do enxerto contra hospedeiro do trato gastrointestinal que a Aline falou. Eu até vou dar um exemplo. Recentemente, a gente teve uma paciente pós-transplante no nosso serviço que estava com uma febre de origem determinada. Ela estava em torno de mais 200, já era mais tardio. E ela tinha uma doença do enxerto contra hospedeiro, um GVHD intestinal, e foi fazer começou com um exame, sintomas de colite, e foi fazer uma imagem, ver ali uma ressonância com uma colite compatível ao GVHD que ela já tinha, e a febre persistia, a gente dosou PCR sérico, não veio tão alto, a gente biopsiou e veio lá citomegalovírus no intestino, começou a tratar e parou de fazer a febre. Então, mais um detalhe para deixar complicado aí, que às vezes a doença intestinal pode se confundir com o GVHD e pode ser só local sem ter reflexo sérico. Mas, por outro lado, doença pulmonar geralmente conversa muito com carga viral sérica muito alta, né? Isso, acho que isso é legal dizer que a melhor correlação que a gente vai ter na medula é da carga viral com o desenvolvimento de pneumonite. Então, quanto mais alto, especialmente quando passa ali das 10 mil, 20 mil cópias, depende da literatura, realmente é um risco bem aumentado nas próximas semanas de aparecer uma pneumonite por CMV. E a gente sabe que a mortalidade é alta e que dá muita SARA, é muito grave a pneumonite por CMV. Muito poucos pacientes sobrevivem depois de instalada uma pneumonite extensa. Tanto que a gente brinca até assim, será que foi do CMV? Foi muito levinho. Acho que não foi. Porque é muito, como o Jordan falou até no outro episódio, é muito fácil coletar uma carga viral, um lavado e dar 50 cópias, 70 cópias de citomegalo, 120 cópias de citomegalo no lavado de um paciente hematológico. Será que é pneumonite por CMV? Olha, em geral, não é. Isso é muito difícil, né? Quando que a gente valoriza, não tem um corte diagnóstico da pneumonia por CMV, é por biópsia, que a gente sabe que quase nunca vamos conseguir fazer no pessoal da hemato, porque o pessoal que tem 2 plaquetas, tudo não, é difícil. Então, muitas vezes a gente acaba tratando baseado mais na imagem, carga viral sérica positiva, o paciente tá mantendo febre, não tá melhorando, será que é um vidro fosco lá, pode ser CMV, pneumocistose, sei lá o que, e aí acaba tratando. Geralmente é nesse contexto. Então, doença invasiva, a gente se preocupa com doença do trato gastrointestinal, pneumonite, retinite pelo CMV, mielite por CMV é mais comum no HIV, muito mais comum, a gente até já suspeitou algumas vezes, mas nunca se confirmou de mielite por CMV em sistema nervoso central. E aí tem a síndrome da infecção pelo CMV também nos pacientes transplantados, né, que às vezes se manifesta só como febre, às vezes pode ter algumas citopenias, que é causado pelo próprio citomegalovírus. Isso no órgão sólido a gente acaba suspeitando mais. Então, o paciente que tá com febre, citopenia, não sabe o que é, vem lá uma positiva, trata o CMV, dá ganciclovir, melhora a medula. Tudo. É mais comum no sólido mesmo, a gente viu recentemente até no HIV, um quadro desse assim. E é interessante que o clássico descrito é uma dor em barra, né? Descreve-se essa coisa de febre com uma dor em barra no andar superior, que é meio que a dor de hepato espleno ali, sei lá, uma inflamação de baço e fígado que pode acontecer nessa síndrome do CMV, que geralmente é associada com uma viremia. A viremia que provoca esse síndrome, vamos chamar assim de viremia sintomática.
seria o melhor termo para tentar descrever de uma maneira mais simples, assim. E, finalizando, é que é muito grande, mas o tempo de tratamento do tratamento preemptivo. A gente não tem um tempo mínimo, a gente trata até negativar as cargas virais. Quando você vai ver o guideline de transplante de órgão sólido, fala a mesma coisa. Se você tem um ensaio no seu hospital que ele não é tão sensível, então ele até 200, eles orientam a manter por mais uma semana de tratamento depois que negativou pelo seu método. Agora, se você sabe que o seu método é muito sensível, então, que nem o João falou no último episódio, ele detecta 20 cópias. Então, se ele tá negativo, pode suspender, não tem tempo mínimo, não precisa fazer pelo menos mais 2 semanas ali pra garantir. Negativou carga viral, pode suspender o ganciclovir. Isso para tratamento preemptivo, para tratamento de doença invasiva, até melhorar, por exemplo, uma úlcera esofágica ali pelo CMV, até cicatrizar, daí vai mantendo o ganciclovir por um pouquinho mais de tempo. E a gente vê dar muito tempo. E lembrando retinite por CMV. Nossa, um monte. Lembrando que a toxicidade maior do GAN, e é que vocês têm que conhecer, que é muito importante, é neutropenia. Pode ser manejado com granuloquina e com GCSF, com fatores de crescimento, só que na medula é proibitivo. Assim, geralmente o que acaba com o paciente lembra, a medula é nova, ele recebeu medula halogênica, nem sempre o enxerto tá aquela coisa maravilhosa, tem uma síndrome que chama de síndrome do enxerto pobre, né, que é uma coisa que se fala, que se constitopênico. Aí o cara ganha um monte de ganciclovir, ele tá doente pelo CMV, que é um problema imunológico e tudo mais. Ele pode ter outras doenças acontecendo. E fora as outras infecções que já estressa a medula, neutropenia fibrobactéria, exato. Fungo, e geralmente esse cara tem um monte de coisa, né? A espiral aí do CMV não é... Dificilmente ele é o único, sozinho, tranquilo. É raro isso, né? E aí você tem muitas vezes que interromper o uso do ganciclovir. Isso acontece muito. Tem que parar a droga e colocar um foscavir, às vezes tem que parar o foscavir. Então, esse é uma das questões que pesa muito, é que você tem que suspender por toxicidade. Então, se você vê uma neutropenia intensa, a gente recomenda suspender o GAN. Esse é outro ponto importante. Às vezes tem que suspender. Faz lá um granuloquina e tal, não respondeu, saca o ganciclovir, troca de droga se tiver outra opção. E esse é o maior problema. Você pega os estudos, falando um pouquinho do Maribavir, aproveitando, o estudo do Maribavir mostra o seguinte: o controle é a melhor terapia possível disponível antes do Maribavir. E é muito comum que o paciente usar GAN, para. Aí fica um tempo sem nada, GAN de novo, para. Porque ele faz toxicidade. Então esse é o maior problema que nós temos hoje, é lidar com as toxicidades dessas terapias, que não são fáceis de lidar. E como o Jordan falou, 2 semanas depois negativo, ótimo. E se for 4 semanas? E se for 6 semanas? Para negativar e o cara medula tomando pancada do ganciclovir. Então essa que é uma grande dificuldade que a gente tem mesmo. E o difícil também é a questão do tratamento do CMV, que a gente tá muito atrasado, parece, no Brasil, né? Porque é só foscavir tudo, e a gente não tem também genotipagem, né? Que a gente acabou não falando, mas o que os guidelines, eles recomendam, paciente, você tem uma doença refratária, deu 14 dias e está ruim. Você tem que fazer uma genotipagem para saber qual tipo de mutação que o paciente tem. Porque tem resistência que, se você aumentar a dose do remédio, ele pode melhorar. Às vezes você tem que trocar a medicação, não adianta só aumentar a dose. Então a gente não sabe, a gente não tem nenhum laboratório que faz no país. Tem alguns hospitais que fazem, mandam para fora e depois volta, demoram bastante. E nisso o paciente lá com ganciclovir fazendo febre, esperando ir para os Estados Unidos e voltar uma genotipagem, é super difícil. Caro. Então a gente tá um pouco atrasado ainda em relação a isso, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente deu um panorama geral. Não dá pra esgotar todo o tema de CMV. É muita coisa. A gente falou de todo o nosso arsenal aí que a gente tem, né? Recapitulando: ganciclovir, foscavir, letermovir para profilaxia, maribavir, cidofovir, que o William até falou no último episódio, a gente nem citou, porque é aquela coisa, tem uma ação contra o CMV, mas a gente não tem nenhuma escolha, né? Porque é nefrotóxico pra caramba, não tem um benefício em relação ao foscavir. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Acho que só um detalhe, que algumas vezes esses pacientes, eles podem recair da doença durante esse processo de pós-transplante, né? Então, só lembrando que quando a gente volta com algumas terapias, o paciente está usando ainda o tratamento pré-empitivo. E o venetoclax, porque a gente usa muito em LMA, o venetoclax tem interação com o letermovir, então a gente tem que fazer ajuste mais do veneto. Então, só para vocês lembrarem que algumas vezes é bom, caso o seu hematologista não se lembre desse detalhe, vocês vão lá e dão um toque. Pô, assim, sempre interação medicamentosa. Sempre interação medicamentosa. Nossa, na hematologia, o que a gente aprendeu com HIV, né? Sempre interação medicamentosa. Com a hemato, nossa, cada molécula dessa tem que olhar mesmo. E o paciente em recaída, usando veneto, ele vai estar usando provavelmente um antifúngico que já tem interação, mais o letermovir. Aí acertamos o kit completo. Saber, né? Então, pessoal, fazendo um muito breve resumo aqui. CMV em pacientes
transplantados de medula e sólido. Na medula importa o receptor, no sólido importa doador, por maior risco, doador positivo, né? Então isso é interessante. A segunda coisa é que o risco de reativação do CMV vai depender do grau de imunossupressão. Na medula, quanto mais incompatível o paciente, maior o grau de imunossupressão para evitar a doença do enxerto contra o hospedeiro. E tanto no sólido quanto na medula, qual que é o problema? No sólido vai ter rejeição, na medula tem doença do enxerto. O que a gente vai ter que fazer? Ficar balanceando a imunossupressão desse paciente. Quanto mais ele fizer flare de doença do enxerto, mais a gente imunossuprime. Quanto mais rejeição ele fizer, mais a gente imunossuprime. Quanto mais imunossupressão tiver, maior a chance de reativar o CMV. O CMV reativando, ele pode contribuir, botar lenha na fogueira, piorar essas coisas. E a gente vai fazer a estratégia chamada preemptiva, com ou sem a profilaxia. A profilaxia a gente tem o gelotemovir. E nós vamos medir a carga viral periodicamente até um determinado corte. Uma vez que o corte seja positivo, a gente considera que esse paciente reativou de uma maneira suficientemente importante para ser tratado. Ele vai receber tratamento. Qual o problema? As drogas são tóxicas. GAN e Valgan causam muita citopenia, limitam seu uso na hematologia. E o FOS limita seu uso no rim, né? Pela disfunção renal que ele causa. O tratamento é até a carga viral ficar indetectável. E na doença, até que a doença se remita completamente. Limpou todos os sinais da doença. Nesse meio tempo, a gente pode tentar diminuir a imunossupressão para ver se consegue ajudar o paciente a melhorar. Esse fator é sempre muito importante ser discutido. E a gente tem que manejar as toxicidades desse tratamento. E aí, o que é sempre muito complicado é quando o paciente é refratário. O refratário é 2 semanas de tratamento sem resposta, sem diminuir a carga viral. E aí, a gente tem muita dificuldade nesse momento, é uma situação ruim, que a gente tem que tentar fazer de tudo. Aumentar a dose, trocar a droga. Se tivesse genotipagem, seria uma boa. Mas estão muitas questões não respondidas. Acho que é isso. Muito bom, João. Você resumiu muito bem, mas eu acho que você passou 100 caracteres. 300 mil caracteres, né? Brincadeiras à parte, vamos então para as nossas finalizações desse episódio. E aqui fica um convite especial. A gente tá gravando esse episódio hoje em agosto aqui em São Paulo, mas fica aí o convite para todos os nossos ouvintes. Nos dias 2 e 3 de novembro, aqui em São Paulo, capital, a gente vai ter o nosso primeiro curso de imunodeprimidos. Então já deixa anotado na sua agenda. Mais informações na nossa página do Instagram do InfectoCast. Vai ser muito bom, hein? Cara, tá imperdível, inclusive para os amigos hematologistas, transplantadores, nefrologistas, todos os organologistas de transplante aí possíveis. Tá sensacional, tem gente de hemato de todos os transplantes, tem gente da radiologia, tem gente de tudo. Vocês vão curtir pra caramba e tem alguns grandes nomes aí dos imunossuprimidos nacionais que vocês não podem perder. Isso aí. Valeu, obrigado. Falou. Obrigada, boa noite. Semibreves, edição de podcast.